Liturgia diária. Primeira leitura. Livro dos Juízes, capítulo 9, versículos 6 a 15. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garazim e se pôs a gritar em voz alta, dizendo: Ouve-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez, árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos? As árvores disseram então à videira: vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas, se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 20. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quando exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Santo do Dia. Santa Helena. Nascida no ano de 255 em Bitínia, de família plebeia, no tempo da juventude trabalhava numa pensão, até conhecer e casar-se com um oficial do exército romano chamado Constâncio Cloro. Fruto do casamento de Helena foi Constantino, o futuro imperador, o qual se tornou seu consolo quando Constâncio deixou-a para casar-se com a princesa Teodora e governar o Império Romano. Diante do falecimento do esposo, o filho, que avançava na carreira militar, substituiu o pai na função imperial e, devido à vitória alcançada nas portas de Roma, tornou-se imperador. Helena converteu-se ao cristianismo, ou ainda que tenha sido convertida pelo filho, que decidiu seguir Jesus e proclamar em 313 o Édito de Milão, o qual deu liberdade à religião cristã, isso depois de vencer uma terrível batalha a partir de uma visão da cruz. Certeza é que, no Império Romano, a fervorosa e religiosa Santa Helena foi quem encontrou a cruz de Jesus e ajudou a Igreja de Cristo, a qual, saindo das catacumbas, pôde evangelizar e, com o auxílio de Santa Helena, construir basílicas nos lugares santos. Faleceu em 327 ou 328 em Nicomédia, pouco depois de sua visita à Terra Santa. Os seus restos foram transportados para Roma, onde se vê ainda agora no Vaticano o sarcófago de Pórfiro que os inclui. Santa Helena, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha.
Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.